Pois bem, pessoal, olha só. Para tentar facilitar a vida de vocês também, eu decidi fazer uma espécie de vídeo resumo e revisão do assunto de filosofia. Entretanto, é bom que vocês saibam de um seguinte detalhe. Esse vídeo de revisão e resumo, ele é um complemento ao vídeo anterior, tá certo? Valendo lembrar que aquele vídeo anterior acabam algumas pessoas falando e tal, porque ele tinha ficado com 50 minutos, mas vocês têm que aprender a olhar as coisas de uma maneira geral. Em que sentido? Olha só. Aquele vídeo abrange o conteúdo do bimestre inteiro. Então, se você for ver a quantidade de aulas que nós teríamos no ensino regular, tendo sido resumida todas em 50 minutos, quer dizer que ali já foi resumido. Sem falar também que eu mantive naquela aula a metodologia que nós temos em sala, que é de estudar o livro fazendo fichamentos, marcação, e obviamente isso acaba pegando muito tempo. Nessa videoaula de agora, eu não vou fazer isso, eu só vou mostrar e vou comentar de uma maneira geral. Valendo lembrar que essa aula aqui não substitui necessariamente a primeira, complementa, tá certo? E reforçando, se tiverem dúvidas, pessoal, mandem no PV. A gente só pode trabalhar, ok? Com relação a melhorar ou não a metodologia, se vocês mandarem pra gente isso dizendo, olha, professor, a gente não tá entendendo e tal. Não tenham vergonha, tá certo? A gente tá aqui para isso. Se tiver dúvida, pode mandar. Se vocês preferirem também, vocês podem fazer um condensado. O líder da sala vai e pega todas as dúvidas dos alunos, que às vezes, por exemplo, pode vários alunos ter a mesma dúvida, não é? Então, todo mundo manda as dúvidas que tem para o líder faz um condensado e manda para a gente. Tá certo? Eu sei que pode parecer um trabalho bem cansativo, mas isso é trabalho em grupo, tá bem? Então, bora lá. Seguinte, olha só. O conteúdo do bimestre de filosofia, do segundo bimestre, ou seja, que vai até o final de junho, é as origens da filosofia. Capítulo 2 do livro didático de vocês, que é na página 21, ok? Seguinte, olha só. A gente vai trabalhar necessariamente a questão do surgimento da filosofia, ok? A origem dela, como é que ela foi desenvolvida, por que ela foi desenvolvida e assim por diante, ok? Uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é o seguinte. Primeiro, a filosofia ela se baseia em um questionamento, ok? A filosofia não vai te ensinar a pensar direito ou coisa do tipo. Ela vai te ensinar a questionar aquilo que as outras pessoas consideram já como uma verdade absoluta. Aquilo que os outros já consideram verdade, a filosofia questiona, entenderam? Mas como sendo uma forma de tentar entender a realidade, a filosofia não foi a primeira forma que as pessoas desenvolveram para buscar as respostas para as perguntas do mundo, ok? Não foi. Qual foi a primeira forma de responder as perguntas do mundo, as perguntas da vida? A primeira forma foi o mito. Valendo lembrar que você tem que entender que existe uma diferença entre mito e místico, tá certo? Mítico faz referência a mito, lendas e assim por diante. Já místico tem algo a ver com sobrenatural, espiritual e assim por diante, tá bem? Quer dizer que o mítico é uma gota, enquanto o místico é o oceano, tá bem? Mas bora lá. Primeira coisa que vocês têm que entender com relação à consciência mítica, pessoal, que primeiro, ela é uma forma que garante com que as pessoas se relacionem com o sobrenatural. Como assim? O mito vai ser a primeira forma, a primeira tentativa do homem de afugentar, de espantar a insegurança, a angústia do desconhecido. Falando de maneira bem simples e bem resumida. Ok? No início, quando não tinha ciência, não tinha nada do tipo, mas os homens mesmo assim se questionavam, por exemplo, o que é o fogo, o que é a morte, o que é a vida, por que uma planta cresce, por que um animal morre. Eles tinham muitas dúvidas. Então, a primeira forma de explicar essas dúvidas vai ser o mito, tá bem? É bom vocês entenderem o seguinte, que o mito não é uma mentira, ok? Quando a gente fala de mito, as pessoas pensam que está falando de uma coisa mentirosa. Não. Vocês têm que entender o seguinte, o mito é uma noção da verdade, é uma forma de explicar a verdade. Você não pode dividir as coisas só em verdade e mentira, vocês estão entendendo? O mito, no sentido
prático mesmo, tá certo? No sentido vívido, ele é uma verdade na medida que busca explicar a verdade, ok? Agora vocês têm que entender também uma coisa, o mito ele se baseia na intuição e na compreensão, ok? Quer dizer o seguinte, que o mito ele é uma forma de explicar o mundo, mas ele é uma forma baseada em quê? Na percepção que o homem tem. Por isso que os primeiros mitos, se você for analisar, os mitos eles são muito ligados à natureza. Um exemplo bem simples que eu já comentei no outro vídeo. Olha os deuses. Vocês podem pegar aquelas religiões mais antigas, os deuses são ligados às forças da natureza. Deus do trovão, Deus da morte, Deus do fogo, Deus da chuva, Deus das colheitas, Deus da noite, Deus do sol e assim por diante. Quer dizer o quê? O ser humano ele vai buscar entender a realidade que o cerca. Isso inclui as transformações que o mundo tem, ok? As transformações naturais e assim por diante. Então, o mito ele se baseia na intuição do homem. É uma forma que o homem tem, tá certo, de entender a realidade em que ele está inserido. É uma forma que tem de explicar os questionamentos que surgem na vida, tá bem? Vale lembrar que mito não é uma mentira. É uma tentativa de explicar a realidade, ok? Uma tentativa que se baseia na afetividade e nas emoções, tá bem? Olha só, uma outra coisinha que também vocês têm que entender é o seguinte, tá certo? Sempre que a gente fala de mito, logo vem na cabeça a mitologia grega, mas obviamente ele não foi o único povo com mito não, tá certo? Mitologia. Todos os povos têm mito. Todos esses povos antigos têm mito porque é justamente uma forma que eles tiveram, que a sociedade eles tinham de explicar o mundo, de explicar o surgimento deles e assim por diante. Tá certo? Os nossos índios aqui, por exemplo, no Brasil, eles têm seus mitos. Agora é interessante o seguinte, quando a gente fala de mitologia grega, você tem que entrar na coisinha chamada, tá certo? Epopeia, ok? Vocês podem olhar aí no onde tem o cursorzinho, epopeia. Pessoal, epopeia é basicamente um poema épico que narra, tá certo? As grandes aventuras de um herói, tá certo? Ele fazer coisas grandiosas e assim por diante. Isso é o que é epopeia. Mas vocês têm que entender o seguinte, a epopeia não é só uma lendinha, não é só uma historinha, um folclore, não. A epopeia ela tem um objetivo. E qual era o objetivo das epopeias? Ela tinha um objetivo pedagógico, ou seja, ela tinha como objetivo transmitir valores das pessoas, né, das gerações mais antigas para as gerações mais jovens. Quando uma pessoa mais velha contava uma história, uma epopeia para uma pessoa mais nova, tá certo? Ela queria transmitir os valores da sociedade, ok? Pois bem, de maneira bem resumida, é isso. Olhando aqui na página, por exemplo, 23, ok? Que a folha está viradinha. É interessante vocês entenderem o seguinte, quando a gente fala de mito, sobretudo mitologia grega, existem duas coisas que vocês devem ter na mente. Teogonia, está aqui marcado, e cosmogonia, ok? Cosmogonia, pessoal, se dá justamente o fato de narrar o surgimento das coisas. E a teogonia vai narrar o surgimento dos deuses. Bem simples. Cosmogonia narra o surgimento das coisas. Teogonia, o surgimento dos deuses. Vale lembrar que a filosofia ela vai criar, tá certo? Na transição do mito para a filosofia, vai criar uma outra coisinha chamada que é cosmologia, que já é outra coisinha que a gente vai ver daqui um pedaço. Mas o que eu quero que vocês coloquem na cabeça é cosmogonia narra o surgimento das coisas. Que coisas? Tudo. E teogonia, o surgimento dos deuses. Narra, ok? Com relação ao mito hoje, pessoal, nós podemos dizer de verdade que a ciência, a tecnologia e a razão do século XXI extinguiu os mitos? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Um bom exemplo disso é você ter meninas, por exemplo, né? Um exemplo, meninos também, de 13, 14, 15 anos que gostam, por exemplo, de signo. Quer dizer, a mesma pessoa que usa um celular de última tecnologia, pode dizer assim, é a pessoa que acredita que a Lua com ascendente em Plutão vai fazer você, seu namorado, te trair ou não. Isso é mito puro, né? Não? Ok? As pessoas hoje, mesmo com a ciência e com a tecnologia, ainda são dependentes dos mitos. Ok? Por quê? De maneira bem simples. Quando a ciência não consegue explicar, o mito ainda está lá para explicar. Ok? Não esqueça que o mito vai ser uma tentativa de explicar as coisas. Então, a ciência também é uma forma de explicar. Mas quando a ciência não consegue explicar, a gente usa o mito. Qual é a única diferença que nós podemos dizer dos dias de hoje para antigamente?
A única diferença mesmo é que antigamente o mito era a única forma de explicar. Então você era literalmente obrigado a aceitar, ok? A acreditar. Nos dias de hoje, a razão, o exercício da lógica, a ciência nos permite o quê? Extinguir o mito? Não. Nos permite aceitar ou não. Bem simples, ok? Antigamente, como o mito era a única forma de explicar, só tinha ele, você tinha que aceitar ele. Hoje em dia, você pode aceitar ou rejeitar, ok? Mas valendo lembrar que o mito hoje ainda tem muita importância. Tanto que a ciência, a religião, a arte e a própria filosofia, ok? Ainda tem essa consciência de que o mito ainda tem uma grande importância hoje. Um bom exemplo disso, pessoal, é se vocês analisarem, tá certo? Uma coisa chamada rituais de passagem, que até na própria página comenta isso. E eu tinha pedido e mostrado para vocês no outro vídeo. O que é ritual de passagem? Ritual de passagem é um ritual em que você deixa de ser, que socialmente, ok? Você deixa de ser uma coisa e se torna outra. Por exemplo, você deixa de ser criança e se torna um adulto. Você deixa de ser, você sai de um nível e entra no outro. Um exemplo, o casamento é um ritual de passagem, sobretudo o casamento religioso. Você sai de uma etapa, ou seja, solteiro, e entra noutra, casado. A festa de debutante das meninas, o primeiro porre de alguns meninos é um ritual de passagem, por incrível que pareça. A carteira de habilitação, ok? Rituais de cortar o cabelo do neném, que tem mãe que inclusive ainda guarda um pedacinho da mechazinha. E assim por diante, ok? Isso é só um exemplo para vocês terem uma ideia. Detalhes em que vocês têm que entender, como eu já havia dito. A filosofia, pessoal, ela vai surgir a partir do momento em que o mito vai perdendo a sua capacidade de explicar, ok? Se você imaginar uma balança, ok? Se você imaginar uma balança quando um lado baixa, o outro sobe. Quando um lado sobe, o outro baixa. Por que eu estou dando esse exemplo? Para a filosofia surgir, ok? O mito teve que perder força. Bem simples isso. E por que a filosofia vai surgir? A filosofia vai surgir como uma outra forma de comentar, uma outra forma de explicar o mundo. Por quê? Porque com o passar do tempo foram surgindo algumas perguntas, pessoal, que o mito não conseguia explicar. Ou pelo menos as pessoas passaram de acreditar tanto no mito, vocês estão entendendo? Por isso a filosofia vai surgir. Agora vem um detalhe. A filosofia, ela não se opõe ao mito. Ela não veio para destruir o mito. Ela veio para dar uma outra direção, tá entendendo? Dar uma outra análise, coisa do tipo. Vale lembrar, como eu disse para vocês, a única diferença dos dias de hoje para antigamente é que antigamente as pessoas só tinham mito para acreditar. Hoje em dia você pode acreditar ou não. É uma opção. Pois bem, olhando um tópico aí no livro de vocês na página 25, eu vim falando a filosofia nasceu no Ocidente. Olha só, é fato, a filosofia nasceu no Ocidente. Na Grécia Antiga, ok? Foi na Grécia Antiga que a filosofia vai ser desenvolvida. Agora coloca uma coisa na cabeça de vocês, tá bem? Não quer dizer que os outros povos não tinham sabedoria. Não quer dizer que outros povos, como por exemplo os egípcios, os mesopotâmicos e assim por diante, não tinham conhecimento. Não é isso. Qual é a única diferença desse conhecimento que esses povos têm para a filosofia que nasceu na Grécia Antiga? Bem simples. O conhecimento desses povos antigos eram conhecimentos práticos, como ter um bom casamento, como se dar bem na guerra, como você deve governar e assim por diante. Quer dizer que esse conhecimento desses povos se baseava só em um conhecimento prático. Já a filosofia ela vai tratar de questões, ela vai se aprofundar em questões abstratas, ok? Essa é a única diferença. Não se trata de dizer que a filosofia é melhor que conhecimento que esses outros povos tinham. São coisas diferentes. Tá bem? Esses povos antigos, se eu perguntasse qual é a diferença entre o conhecimento e a sabedoria oriental e a sabedoria e o conhecimento surgido pela filosofia, você só diria que esses outros povos, a sabedoria deles era baseada em questões práticas e a filosofia era baseada em questões abstratas. Tá bem? Seguinte, ela vai surgir na Grécia, a filosofia, beleza. Alguns tratam até a filosofia dando a ela o nome de milagre grego. Não é um milagre grego, tá bem? Ok? Porque a ideia de milagre faz surgir a ideia de que a filosofia surgiu de uma hora para outra, realmente como um milagre, e não foi. Tá certo?
houve todo um contexto para a filosofia ter surgido na Grécia Antiga e não em outros povos. Não foi da noite para o dia e nem foi um milagre. Foi resultado de um processo. Tá bem? Esse processo, pessoal, a gente pode resumir em quê? Em algumas coisinhas. Primeiro, a redescoberta da escrita, a moeda, a lei escrita, a ideia de cidadão e a consolidação da democracia. Esses foram os aspectos que fizeram com que a filosofia surgisse na Grécia e não em outros locais. Por quê? Eu não disse para vocês que, diferente dos outros povos que o conhecimento e a sabedoria se baseavam em questões práticas, a filosofia vai se basear em questões abstratas? Preste atenção, tá certo? A partir do momento que eu desenvolvo a escrita, isso é uma forma abstrata de tratar a realidade. Quando eu falo, por exemplo, que vou para a casa de alguém, escrevendo, eu estou mostrando que estou indo para a casa de alguém? Não, isso é uma forma abstrata. A moeda, o dinheiro não é uma forma que a gente desenvolveu para dar valor às coisas, é algo abstrato. A lei escrita vai ser importante por quê? De uma maneira bem simples. Porque antes, pessoal, as pessoas, as leis elas eram orais, tá certo? Então isso só era bom mais para os ricos mesmo. Só que com a ideia da lei, o desenvolvimento da lei escrita vai propiciar o quê? O questionamento, porque antes você não tinha como questionar uma coisa que era oral, agora a lei está lá, tá certo? E isso vai ser fundamental para a ideia de quê? Para a ideia social. Quando eu crio a lei escrita, eu diminuo o poder daquelas elites e possibilito que outras pessoas tenham acesso ao poder também. Isso vai ser extremamente necessário para a ideia de cidade e para a ideia de democracia. Desculpa. A ideia de cidade e a ideia de democracia é um outro exemplo de abstração, ok? Quer dizer que se você for pensar bem, pessoal, ok? A filosofia ela vai nascer justamente de uma ruptura, mas valendo lembrar, não é uma separação necessariamente, tá certo? Uma ruptura entre realidade e abstração, entre algo físico e algo do mundo das ideias. Enquanto os outros povos se preocupam só com a coisa prática, os gregos eles vão começar, devido a situações e aspectos da sua sociedade, se preocupar com coisas não só práticas, mas também abstratas. E essa separação entre algo que é prático e algo que é abstrato que vai ser a raiz do surgimento da filosofia, tá bem? Os primeiros filósofos, pessoal, olha só, a filosofia grega, ela é dividida, tá certo? Ela é dividida. No livro de vocês fala em período pré-socrático, período clássico, período pós-socrático e assim por diante. Só que nesse capítulo, basicamente, ele vai se atar, tá certo? Se concentrar nos filósofos pré-socráticos, tá bem? Ou seja, antes de Sócrates. Seguinte, muito do conhecimento desses caras a gente não sabe, tá certo? Se perdeu, porque muitos morreram sem deixar algo escrito e assim por diante. Então, o que acontece? Muito que a gente sabe desses primeiros filósofos são ideias e textos que foram escritos depois que eles morreram por outros filósofos. Tá entendendo? O nome disso é, de uma maneira bem resumida, doxografia, tá certo? Que é uma compilação, é um resumo, é uma união de princípios, ideias e assim por diante. Relembrando, a gente perdeu a maior parte das obras dos primeiros filósofos. O que a gente sabe sobre eles são comentários que foram feitos posteriormente por outros filósofos. Isso a gente chama de doxografia, ok? Seguinte, mas de uma maneira bem geral, a gente pode dizer algumas coisas sobre os primeiros filósofos, os filósofos pré-socráticos. Eles se concentravam na ideia de movimento. O que é movimento? Movimento para eles era o processo de mudança. Agora, valendo lembrar que a mudança para eles não era só mudança de lugar, ok? O movimento para eles era, era mudança de lugar, aumento, diminuição e assim por diante. Ou seja, se você está dormindo, passou uma hora, teve mudança, porque você está diferente de alguma forma. Você está uma hora mais velho. Se você estava vivo e morreu, é uma mudança. Se você estava novo e envelheceu, é uma mudança, entendeu? Movimento, mudança e movimento. Esse era o processo que os filósofos pré-socráticos se baseavam, tá bem? Movimento, mudança. Você está em constante movimento, tá certo? Seguinte, olha só.
Por mais que a gente concentre esses filósofos num grupo só, pré-socráticos, eles não vão ser um grupo homogêneo, ou seja, todo mundo vai pensar a mesma coisa não, tá certo? Nesse aspecto, nós podemos dividir eles em dois grupos, os monistas e os pluralistas. Os monistas, pessoal, é aqueles que diziam que tudo foi constituído só de um elemento. Qual elemento? Não sei. Um dizia que era água, outro dizia que era terra, tá entendendo? Não importa. Um dizia que era molécula, não importa. Se ele dizia que tudo surgiu só de uma coisa, o nome desses caras eram monistas. E existia os grupos dos pluralistas, que eram aqueles que diziam que as coisas surgiram de várias outras coisas. Ok? Por exemplo, enquanto nós temos os monistas que podem dizer, tá certo? Um exemplo. O monista pode dizer que as coisas surgiram, tudo surgiu do vento. Um pluralista vai dizer que as coisas surgiram do vento, da água, da terra e assim por diante. Ok? Bem simples isso. Monistas diziam que tudo surgiu de uma coisa. Pluralistas diziam que tudo surgiu de várias coisas, né? Múltiplo. A gente pode se concentrar em dois filósofos, tá certo? Heráclito e Parmênides. Não é só questão de importância nesse período, é porque a ideia deles vai permanecer durante muito tempo e vai influenciar outros filósofos. Primeiro, Heráclito, ok? Heráclito, pessoal, ele vai dizer o seguinte, que tudo está em movimento, tá certo? Essa é a base dele, o movimento. Só que é um movimento que se baseia em mudança. Como assim? Heráclito ele vai ser responsável por uma frase que diz o seguinte, que nós nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio. O que ele quer dizer com isso? Porque quando você vai tomar banho pela segunda vez, você já mudou e a água do rio já mudou. Tá mais suja, né? Brincadeira. Seguinte, olha só. Repetindo. A base do pensamento de Heráclito é que tudo está em constante mudança. Ok? E mudança para o seu contrário. Essa é a base do pensamento de Heráclito. Tudo muda e muda para o seu contrário. Você era pequeno, mudou para grande. Você era vivo, mudou para morto. Entendeu? A base do pensamento de Heráclito. Tudo muda e muda para o seu contrário. Tá certo? Seguinte. Um outro pensador também é Parmênides. Também conhecido como Eleatas, porque na verdade era a região. Tá certo? Chamado de filósofos eleatas. Parmênides é o principal nome disso. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer o contrário de Heráclito. Enquanto Heráclito dizia que tudo muda, Parmênides dizia o seguinte, que nada muda. Segundo ele, era uma loucura você achar que as coisas estão mudando. Como é que tudo muda? E sobretudo para o seu contrário? Ok? Enquanto Heráclito dizia que tudo flui, tá certo? Tudo está em constante mudança, Parmênides vai dizer o contrário, que nada muda. As coisas são estáticas, imutáveis, imóveis e assim por diante. Então vem a pergunta. Então como é que pode isso? Se você for pensar, nós éramos crianças e agora somos adultos, adolescentes e assim por diante. Não mudou não? Então para poder corrigir essa pequena fragilidade no pensamento, Parmênides criou uma divisão do mundo entre mundo sensível e mundo inteligível. Segundo ele, o mundo sensível, tá certo, é da percepção e das sensações, é o mundo da ilusão, porque se baseia na opinião. Segundo ele, se a gente vive por esse mundo, a gente acha que as coisas mudam, mas segundo ele, as coisas não mudam. Por isso que ele divide em mundo sensível e mundo inteligível. Segundo o mundo sensível, as coisas estão em constante mudança. Eu era criança, me tornei adulto. Mas segundo ele, o mundo inteligível, o mundo da razão, tá certo? Nos permite perceber o seguinte, que as coisas não mudaram, permaneceram iguais. Como assim? Uma semente se transformou numa árvore. Mudou, né? Não. Para Parmênides não mudou. A semente sempre teve uma árvore dentro dela. A árvore sempre foi a semente. Então, nós temos a ilusão de que a semente mudou para uma árvore. Mas segundo ele, na realidade, a semente sempre foi a árvore sempre foi a semente. Nós éramos crianças e agora somos adultos. Mudamos, né? Não, segundo ele, isso é uma ilusão. Porque nós sempre fomos adultos. Deu para entender isso daqui? Pessoal, repetindo, tá certo? Só para terminar isso daqui. Heráclito, tudo flui. Ok? Nós podemos dizer que para Heráclito a realidade é uma síntese dos contrários. Como assim? Eu estou sempre mudando e mudando para o contrário. Vivo, morto.
líquido, sólido, fogo, água e assim por diante, tá certo? Parmênides vai dizer o contrário. Parmênides ele vai ser a favor do quê? De que o ser, de que as coisas são únicas, imutáveis, imóveis, infinitas. Que nós temos meramente a ilusão de que elas mudam, porque na verdade elas não mudam. Ok? Pessoal, ficou um vídeo bem menorzinho, né? Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato, por favor, tá certo? E utilizem esse material aqui como reforço para o primeiro. Ok? Muito obrigado e até uma próxima.